Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, assisti a coletiva do Dorival Júnior, né? Queria passar alguns tópicos aqui com vocês. Também acompanhei a zona mista dos jogadores do Corinthians, né? O Gustavo Henrique passou por lá, o Charles, né? O Mateuzinho também. Tiveram alguns pontos interessantes pra gente abordar aqui. E alguns itens que foram falados em outras coletivas pelo próprio Dorival, que ele explicou melhor, né? Primeira coisa aqui é a questão da energia, né? Que ele fez as trocas no Majestoso, né? Saiu o Depay, se não me engano. Quem mais saiu? Saiu o Martinez e mais alguém que não vou lembrar naquele jogo, né? Ele fez 3 substituições já na virada de tempo lá no Morumbi. E aí o pessoal quis entender se era por questão daqueles jogadores, né? Se o Depay recebeu uma bronca ou algo do tipo, né? E o Dorival meio que deu aquela assim pra meio que proteger também o elenco, né? Ele falando que o time todo tava baixo e tudo mais, né? Que não era aqueles 3 jogadores, né? Que ele poderia substituir praticamente o time todo se ele pudesse ali, porque o time entrou sem pegar daquele jogo. De fato, né? Esse clássico majestoso irritou, acho que 100% da fiel torcida, né? Foi um desempenho muito abaixo do Corinthians, e ficou muito visível a questão de pegada, né? Não foi só o resultado por 2-0, né? O São Paulo foi melhor, né, anemicamente falando, né? E isso reverberou até para essa sensação de crise que está, né? Realmente está, essa cobrança do Dorival, né? Claro que tem impacto também externo do campo, né? O Corinthians vive uma crise política ferradíssima aí, mas tem essa questão também dentro de campo, né? O corintiano não admite um time com falta de garra, né? E foi visto isso lá no Clássico Majestoso, mas ele meio que deu essa, né? Tipo, não foram jogadores específicos que saíram, foi o time todo, né? Ele meio que deu um exemplo na galera ali, né? Eu quero trocar, e deu uma porrada no time todo com aquelas substituições, né? Carrilho não jogou de titular contra o Cruzeiro. Foi perguntado também pro Dorival Júnior por quê, né? Ele disse, em outras palavras, que basicamente acho que o Carrilho não tá ajudando fisicamente a equipe, né? Ele disse que entrou com o Charles e com o Martinez para esse jogo contra o Cruzeiro, justamente para tentar parar os meias do Cruzeiro. O Cruzeiro que é até então o líder do Campeonato Brasileiro, né? E que foi por isso. Mas o Carrilho já não fez um bom jogo intenso contra o São Paulo. Tinha também sido preterido lá no Ceará. Não sei, talvez o Dorival não esteja vendo o Carrilho como uma peça ali que forneça energia para o time, né? Esses jogadores com mais de 33 anos, né? O Carrilho está com 34, né? Em algum momento da carreira dos caras, eles dão uma queda física, tá ligado, mano? Eu espero que não seja agora com o Carrilho, né? Ele tem mais um ano de contrato aí, vai até metade de 26, eu acho, né? Espero que ele consiga render pelo menos até o final dessa temporada, né? Porque é um dos jogadores mais criativos da equipe do Corinthians, né? Engraçado, né? Ele já não estava mais atuando como ponta pela questão física, ele foi pro meio campo. Se ele não conseguir ter a pegada no meio campo de marcação também, ele perde a utilidade, né? Vai voltar de volta pra ponta, né? Não sei, acho que não faz sentido, né? Tem que ver essa questão aí do André Carrilho, né? Tinham criticado ele também, isso fontes externas, né? O pessoal da imprensa, né? Que ele não estava treinando tão legal também, talvez estivesse quebrando na noite, né? Não sei, né? Aí como é que vive o André Carrilho. Só espero que ele volte aí, né? Porque depois a gente vai entrar no assunto aqui da coletiva e da zona mista, que também envolve ele nesse tema, né? Falou também do Breno Bidon. Pra quem não sabe, o Garro e o José Martinez estão fora do confronto contra o Botafogo no próximo final de semana lá no Engenhão, né? Por terceiro cartão amarelo. E o Corinthians já negociou o Igor Coronado, né? O Coronado rescindiu com o Corinthians e já saiu lá pra Arábia, não sei qual Arábia que ele foi, né? Não lembro agora. E aí tinha pegado muitas, né, quando o Dorival chega, não sei se foi na chegada do Dorival depois do primeiro jogo, né? Que ele viu o Breno Bidon como meia, né? E a galera falou, agora os repórteres perguntaram, pô, então você vai usar o Breno Bidon de camisa 10, né? Contra o Botafogo, já que a gente tá sem o Garro, né? Por suspensão. Aí ele falou, não, eu não quis dizer que ele é um meia engante igual o Garro, né? Ele se explicou, né? Na cabeça do Dorival, na opinião dele, ele retificou isso várias vezes durante a coletiva, né? O Corinthians possui apenas um volante, que é o Ranieri, segundo o Dorival, né? Que ele é um volantão, né? E aí, na concepção do Dorival, todos os outros meio-campistas do Corinthians seriam como se fossem segundos homens de campo, né? Que é o quê? É o famoso camisa 8, né? O segundo volante, né?
o Corinthians estava jogando com 3 volantes, então é o segundo e terceiro homem ali do meio campo, né? Aí ele classificou o Bidon nessa faixa, o José Martinez, o próprio Charles, né? Enfim, não sei como é que ele vê o Maicon, né? Mas ele citou esses 3, né? Entendi agora o que ele quis dizer, né? É assim, o primeiro volante, em tese, é um cara mais brucutu, o segundo é mais de saída, né? Um cara que sabe jogar bola ali e que faz um papel um pouco mais refinado no meio campo. Eu acho que é essa, né? A intenção do Dorival com o que ele disse sobre o Breno Bidon, né? Acho que é isso que ele enxerga do Breno Bidon, né? Acho que ficou mais claro agora. Mesmo assim, não muda o fato, né? O Corinthians vai ter um puta problema aí pra encarar o Botafogo no Rio de Janeiro. Não duvidaria aí de com uma trinca de volantes mais defensivos. De repente, acho que ele vai cancelar esse 4-4-2 losango. Não vejo outro jogador que pode fazer a figura do Garro nessa posição. Em alguns momentos, lá no Campeonato Paulista, o Ramon e o Emiliano usaram o Romero, usaram o Depay e o próprio Coronado para fazer essa função. Não chegaram a usar o Breno Bidon, se não me engano, né? Ali de engante. Então eu não duvidaria nada o Dorival ir para um 4-4-1 no Rio de Janeiro contra o Botafogo, tá? Até por estar com esses desfalques no meio campo aí. Aí ele completa lá com Ranieri, Charles e Breno Bidon. E aí abre o Thales Magno de um lado, o Romero do outro, e no ataque o centralizado do Memphis. Acho que mais ou menos o que ele fez contra o Galo, mais ou menos o que ele fez contra o Mirassol, né? Ele usou essa formação, né? Acho que deve pra esse lado daí, pessoal. Acho que o 4-4-2 tá cancelado sem o Rodrigo Galo. Eu também não vejo motivos da utilização dele, tá? Nessa formação, eu digo. Cara, e aí no final da coletiva, né? O pessoal perguntou pro Dorival a questão da pressão, né? E aí o Dorival é sempre muito polido, né? Ele aqui, claro que ele continua sendo polido, mas aqui ele foi mais incisivo, né? No que ele tava falando, né? Ele disse que pela primeira vez ele conversou com o presidente interino, né, o Osmar. Houve essa cobrança, foi a primeira vez que eles conversaram olho no olho, né? Havia sido relatado pela imprensa, né, que tinha tido de fato essa cobrança do Osmar no Dorival, né? Ele se defendeu falando da questão de que até agora não usou os 3 principais jogadores do Corinthians, que é o Garro, Yuri e o Depay. Usou eles, ou 2 deles, ou apenas um deles, né? Em situações diversas, mas jamais os 3 juntos, o que é verdade. Foi o grande trio que encantou o final do Brasileiro passado com o Ramon e com o Emiliano, que foi bem também no Campeonato Paulista esse ano nas finais, né? Disse que o futebol brasileiro é bastante equilibrado e você perder os seus 3 principais jogadores é sempre complicado. Ele tem um ponto, de fato, né? Disse que quando ele acertou com o Corinthians, né, ele conversou com o Fabinho, inclusive era outra gestão ainda, era com o Augusto, né? Que ele queria 4 reforços, né? Para o Corinthians, que ainda não chegaram, só houveram saídas, né? O Alex Santana e o Igor Coronado. E que ele entende, né? E assim, rapaziada, tem todo momento político, né? O Augusto saiu, o Corinthians ficou sem presidente praticamente. Deve estar uma zona aquilo lá, tá ligado, mano? Só agora o Osmar conseguiu conversar com o seu técnico do seu time, tá ligado, mano? É foda também, né? E aí ele entra no outro campo, que é a questão do Fabinho Soldado, né? O Fabinho Soldado, pessoal, você vê a importância do cara quando não é ele que fala dele, né? São pessoas que falam dele, né? Todo mundo fala que é um cara muito trabalhador e deu pra entender melhor qual que tem sido o trabalho do Fabinho, né? Além de ele ser o cara que contrata os jogadores, né? Que claro, tem as broncas do técnico, da comissão técnica, mas é um cara que, vamos supor, chama pra uma reunião, tipo, porra, ô Felipe, o que tá acontecendo, né? Porque você não tá jogando bola, né? É ele que tem esse cargo. O Fabinho, eu acho que ele acumulou até uma questão mais da diretoria também. Claro que ele é um diretor de futebol, mas eu digo assim, mais fora do campo, com questões até políticas, tá ligado? Eu acho que ele ficou até o nome que tomava conta ali, meio que um elo entre o Parque São Jorge e o CT Joaquim Grava. Não que o Fabinho atuasse no Parque São Jorge, mas assim, não tinha mais ninguém, né, pra lidar com ele, porque até não tinha presidente, não tem mais o Augusto, né? Agora foi chegar o Osmar, aí o Osmar, mês que vem pode sair também já. Então pra você ver a confusão, o Fabinho deve estar lidando com várias coisas, né? Eu acho que por isso também que o Corinthians ainda não conseguiu trazer ninguém. Eu tinha trazido aqui o vídeo pra vocês, né, comentando sobre que o Corinthians não tinha fechado com ninguém, segundo notícias aí, porque não tinha um corpo diretivo para poder fechar o contrato, né? Então, assim,
Os caras chegavam nas bases salariais, no quanto queria ganhar e tal, mas não passava disso. Carlos Vinícius também, que foi especulado no Corinthians, dizem que parou nessa instância e já fechou com o Grêmio, né? Então, assim, o Fabinho Soldado tem tido essas obrigações no Corinthians. Ele elogiou bastante o Fabinho Soldado aí, o professor Dorival Júnior, né? E aí, pessoal, o que acontece, né? O Dorival falou dessa reunião que teve com o Osmar, disse que tem essas conversas com o Fabinho Soldado, entende que ele tá trabalhando muito. E aí, na zona mista, tanto o Mateuzinho quanto o Gustavo Henrique confessaram, né, confidenciaram que houve, né, uma reunião entre os jogadores do tipo, porra, o que tá acontecendo, né? Os jogadores se reuniram depois do Majestoso e meio que se autocobraram ali numa reunião, né? Parece que as lideranças falaram, não sei exatamente quem são as lideranças do time, que deve ser o Gustavo Henrique, deve ser o André Ramalho, o Garro, o Romero, né? Depay, não sei. Esses caras assim, né? E houve uma cobrança, né? Enfim, o Dorival Júnior comeu o cu deles na coletiva, do jeito polido dele, do Dorival, né? Mas, pô, faltou energia no clássico, ficou evidente. E ontem, contra o Cruzeiro mesmo, teve muita energia, né? O Mateuzinho até falou sobre isso, né? Que essa energia não pode passar, né? Que tem que manter esse nível de trabalho, né? E aí tem várias coisas. É a questão do salário atrasado. Houveram notícias também aí que a diretoria do Corinthians conseguiu conversar com o elenco e eles ficaram ok na questão do pagamento das premiações. Não que eles pagaram, mas que colocaram data, sabe? Uma organização ali para falar com a jogadorzada. O Fabinho Soldado parece que foi o nome ali que reuniu a tropa para conversar. O Gustavo Henrique falou disso, né? Então o Fabinho também deve ter reclamado com os caras para querer mais também, para entender essa situação ali, para o grupo se fechar, né? Trouxeram outros temas, parece, para a pauta também da reunião. Houveram notícias aí que alguns jogadores participaram de algumas festas na sexta, antes do clássico contra o São Paulo, né? Enfim, são várias coisas ali extracampo que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. O Mateuzinho desmentiu. Mas enfim, parece que tudo isso aí virou pauta nessa grande reunião aí que teve dos jogadores depois do clássico majestoso, tá, pessoal? A verdade é, pessoal, que assim, tá tudo envolvido, tá? O Dorival não faz um bom trabalho, não vejo um crescimento tático na equipe do Corinthians, tá? Ele disse que vai ter, mas até agora não vejo isso. Sim, ele não contou com o trio ofensivo do Corinthians, que jogou muita bola no ano passado, que é o Garro, o Memphis e o Yuri. Isso é muito verdade também. É inegável que o assunto extracampo, né, a parte política do Corinthians, sim, está sendo ricocheteada, né, no campo, né, por vários motivos. Às vezes não é nem a questão da falta de pagamento, às vezes a questão é da falta do diálogo. O Corinthians chegou um momento que estava sem presidente, pessoal. Esse é um puta problema, tá? Isso é lamentável, sabe? É lamentável, né? Então, assim, isso afeta. No Corinthians não conseguir novos jogadores também nas contratações. Tá tudo afetado, tá ligado? Porque, assim, a crise financeira, beleza, mano. Ok, tá ligado, mano? Isso é uma vertente, mas nunca impediu o Corinthians de fazer contratações. Agora tá até impedindo isso, tá ligado, mano? Pela falta de não ter nem os caras, né? E aí, eu acho que isso afeta os jogadores com uma falta de comprometimento, do tipo, aqui não tem comando, então meio que se foda. Isso atribui todas essas alegações que estou fazendo num nome só, que é o Fabinho Soldado, que vira um exército de um homem só, né? Apenas um soldado ali, desculpa aí a brincadeira com as palavras. Mas é basicamente isso, tá ligado, mano, que eu observei. Espero de fato que essa reunião tenha deixado as coisas às claras. Pelo menos ali o mundo do futebol do Corinthians, né? Aliás, eu nem sei se tem como você conseguir privar da política isso, mas se sim, os jogadores também dizem que é possível, né? Espero que seja uma virada de chave. Tá chegando um dos maiores confrontos do ano e dos últimos 5, 6 anos aí contra o Palmeiras, que é uma oitava de final de Copa do Brasil. Esse jogo vai dizer muita coisa, pessoal. O ano pode acabar ali. É porque o Palmeiras? Não, é porque o Corinthians tá fazendo um trabalho mediano no Campeonato Brasileiro, 19º, 11º. Vai ter um desafio muito difícil contra o Palmeiras, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro, numa Copa. Então, assim, se perder, acaba o ano. E se ganhar, renova toda a torcida, renova toda a esperança em todo mundo, no elenco, tá ligado, mano? Porque não é só a questão
de passar para as quartas. É a questão de você tirar um forte candidato ao título da Copa do Brasil, né? E se você consegue tirar um forte candidato, automaticamente você se credencia a um postulante ao título, né? Pelo menos é assim. É assim que eu vejo o futebol. Mas é isso, pessoal. Hoje tem protesto lá no Parque São Jorge. Colhem lá, rapaziada. Tem que criticar esses vagabundos aí, cobrar esses malucos. Então, várias pautas aí. A questão aí, porra. A questão aí dos extratos bancários, né? Notas fiscais aí com usos pessoais dos nossos antigos mandatários, né? Impeachment do Augusto. Enfim, agora ele virou réu também. Então, assim, rapaz, tá uma bagunça total no Corinthians, como lá no Parque São Jorge, né? E a torcida vai ter que ir lá, né? Foi impulsionada aí pelos Gaviões, pelas organizadas, mas todo corintiano pode ir, tem que ir nesse momento, tá? Quem for ir, que bom, vão, né? Eu também vou ir hoje. É às 7h10, começa lá o protesto na frente do Parque São Jorge. Deve ter policiamento forte lá, tá, pessoal? Porque o pessoal tinha dito nas redes sociais que ia fazer, e vai fazer, né? Esse protesto. E acho que o pessoal ficou com medo lá do clube Corinthians, né? E já chamou a polícia aí pra fazer a contenção ali, pra não ter devidos problemas, né? Mas é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!